Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva do Yoga, um programa para quem quer, professores de yoga que querem viver exclusivamente do yoga. E hoje nós vamos para o episódio 5, melhore a qualidade da aula vencendo os obstáculos dos seus alunos para um relaxamento profundo. Claro que para um relaxamento profundo existem alguns obstáculos que a gente pode transcender, que a gente pode vencer, e é o que nós faremos hoje. Hoje nós vamos ensinar isso, claro, que seus alunos vivem um yoga de maneira mais profunda em todas as suas técnicas, e o relaxamento é uma técnica. Claro que eles vão ficar mais tempo com você, e serve porque alguns professores, às vezes, fizeram uma formação rápida, não conhecem essa maneira, não, às vezes não sabem ainda fazer um relaxamento profundo, às vezes não vivenciar. Beleza? Então, eu sou Clélio Berti, venha comigo que hoje nós temos muita coisa para conversar. E vamos lá. O que é? Relaxamento profundo é chegar ao relaxamento do sono profundo sem sonho. Eu estou aqui gravando num computador, transmitindo ao vivo para o Instagram, e aqui do lado do outro computador eu tenho minha planilha, o meu script para que a gente faça de maneira completa, plena, não perca nada. Quando eu penso em relaxamento profundo, às vezes, e é muito, muito frequente professores pensarem que o relaxamento profundo é simplesmente relaxar o corpo. E quando a gente olha, assim, um professor dando aula, e ele vai para o relaxamento na aula de yoga, ele diz, relaxa as pernas, os pés, os braços, o tronco, etc. Fala basicamente de corpo, porque a maioria pensa que se relaxou o corpo, o resto vai junto, e não é verdade. Se a mente estiver acelerada, por exemplo, você não vai fazer um relaxamento profundo, você vai fazer simplesmente um relaxamento superficial. Por que chama Yoga Nidra? Yoga mesmo, Nidra significa sono. Então, o Yoga Nidra é uma espécie do sono do yoga. Só que sono, por quê? O estado mental, as ondas mentais emitidas, quando num Yoga Nidra real, verdadeiro, profundo, é do sono profundo sem sonhos. O sono profundo sem sonhos é o estado mais profundo de descontração que um ser humano que não tem treinamento, ele pode chegar naturalmente e só chega quando está dormindo, exatamente nessa condição. Sono profundo e sem sonhos. Por quê? Se você tem sonhos, os sonhos tiram você do relaxamento. Os sonhos evocam aí, né? Você já teve a experiência de dormir uma noite de sono e acordar no outro dia com a sensação de que um caminhão passou por cima. Mas se eu estava dormindo, o que aconteceu? Aconteceu que, na verdade, você não relaxou. Você dormiu, mas às vezes os sonhos ou a sua consciência foi para lugares que eram tensos. E aí, a mente, ela tem uma característica que ela não diferencia muito o que é real do que é imaginário. Então, quando você vive num sonho, uma perseguição, por exemplo, as suas relações biológicas são de perseguição, você não relaxa. Naquele instante que o sono é profundo, sem sonhos, aí sim é a melhor, a mais profunda descontração. Então, um ser humano que não tem treinamento chega. Claro que, pelo Yoga Nidra, eu posso passar esse ponto. Não é difícil, não é fácil. Chegar nesse ponto já não é fácil, mas passar é mais difícil ainda. Mas chegando lá no sono profundo sem sonhos, eu tenho o relaxamento equivalente e acordado, porque o relaxamento do yoga é feito consciente. Então, quando o indivíduo faz o relaxamento do yoga e dá uma apagada, ele dorme, o relaxamento aconteceu. Foi um relaxamento bom, mas ele não aproveitou, porque a consciência é muito relevante. No relaxamento, eu falo isso, eu só vou dar um spoiler aqui, mas falo isso num outro conteúdo. O relaxamento profundo, ele é um mecanismo generoso, mas muito generoso, para você fazer mudança de mindset. Você gosta de uma coisa e quer não gostar.
Você gosta muito de pizza, mas não pode mais comer pizza porque você está acima do peso, porque o médico proibiu, enfim. Então, fica aquela luta, né? Eu não posso comer, mas eu gosto. Aí você pode aprender a não gostar. Onde que eu aprendo a gostar de algo que eu quero aprender porque faz bem para mim? E quando eu aprendo, deixo de gostar de algo que não faz bem para mim, eu não quero mais gostar daquilo. Um dos momentos mais generosos para você fazer isso é no sono profundo, no relaxamento profundo que o Yoga Nidra dá. E essa é a diferença do sono profundo sem sonhos e do relaxamento profundo. No sono profundo, sem sonhos, eu relaxo. Então, o meu corpo, ele descansa de maneira generosa. Mas eu não consigo fazer grandes alterações porque eu estou dormindo. Quando eu chego nessa condição, acordado, quer dizer, consciente, aí eu reprogramo as minhas emoções, a minha mente. Por isso que o sono do yoga, o Yoga Nidra, ele é absurdamente transformador. E muitos professores acham que o Yoga Nidra é só para relaxar. O Yoga Nidra não é só para relaxar, relaxar só o começo. É relaxar para você fazer o que precisa ser feito. Então, essa é a grande questão. Chegar num estado de descontração profunda, talvez equivalente ao sono profundo sem sonhos, entrar nesse estado de criatividade e fazer as transformações que você quer fazer na sua vida. O que não é? Não é suficiente a relaxar apenas o corpo. Às vezes a pessoa relaxa o corpo e diz, bom, tá bom, relaxei. Não é suficiente. Para você fazer um relaxamento profundo, você precisa relaxar o corpo físico denso, você precisa estabilizar a energia, seria o físico energético, você precisaria estabilizar e relaxar as emoções e relaxar a mente. Talvez para você não faça sentido relaxar emoções, relaxar a mente. Emoções até é mais fácil, né? Porque se você está com o emocional agitado, você não relaxa. Bom, quais são os benefícios? Primeiro, o benefício desse conteúdo é perceber quais são esses obstáculos. Essa é a primeira percepção. E a primeira percepção, como professor de yoga, você pode ensinar os seus alunos, porque é engraçado isso. Vamos adiantar um assunto aqui. Eu tinha uma aluna, na verdade, a aluna continua comigo até hoje. Ela chegava num ponto do relaxamento e ela dava um salto, sabe? Não sei se você já sonhou dessa maneira, que você sonha que está caindo de um penhasco, aí dá aquele sobressalto, sabe? E aí voltava do relaxamento. Ela estava relaxando, tinha essa percepção de salto, de susto e voltava. E aí ela não conseguia relaxar, chegava naquele ponto. Os dias que ela não relaxava muito, esse fato não acontecia. E aí, se você, professor, sabe, mas por que a pessoa tem isso, se ela está relaxando o consciente? Tem uma razão de ser. Outro fato, uma outra aluna minha que chegava num determinado ponto do relaxamento, começava a chorar. Quando ela ia relaxando, chegava num ponto do relaxamento, ela começava a chorar. Por que as pessoas têm essas dificuldades? Não são todos. E aí, claro, como eu já sabia, né? Aí eu orientei, e ao orientar elas a continuar aprofundando o relaxamento, são alunas até hoje, né? Você percebe como o professor que sabe, ele dá uma orientação correta, o aluno, com aquela orientação, ele vence uma dificuldade, ele diz, boa, esse cara é bom, ele sabe, eu vou ficar com ele. Por isso que você, professor de yoga, precisa saber, né? Para você poder orientar. O que acontece? Toda a tensão emocional, e aí eu vou adiantar um pouquinho, né? Bom, daqui a pouco, vamos fazer a sequência planejada. Então, ao perceber quais são esses obstáculos, você pode orientar diferente. Sua taxa de retenção de alunos ficará maior, fazendo com que você dando boas orientações. Já falei isso, né? Então, exemplos, eu já dei esses dois exemplos, que são muito significativos e muito repetitivos. Eu estou exemplo de 2 pessoas, mas isso aconteceu com várias pessoas, né? E o professor diz, por que ver esse conteúdo?
A maioria dos professores não conhece os obstáculos que impedem a descontração. Não aprofundem os alunos. É muito frequente que professores não saibam. Eles não têm profundidade de prática e profundidade de conhecimento teórico para entender. E se você acha que sabe, veja esse conteúdo. Muitos que acham que sabe, às vezes não sabem. E eu vejo isso aqui. Quando eu vejo um conteúdo interessante, eu continuo até o final. E às vezes, porque depois que você se torna um praticante antigo, um professor antigo, né, 41 anos de prática de yoga, muitos assuntos eu já vi. Né? Hoje é difícil um assunto novo para mim que eu não tenha visto. Mas toda vez que eu vejo um conteúdo bom, uma ficha cai. Né? É uma coisa que eu já tinha ouvido, que eu já tinha visto. E aí, ao rever o mesmo conteúdo um tempo depois, olha só, não tinha percebido isso. Então, o professor, no início, ele vê coisas novas e depois de um tempo, ele começa a ver as mesmas coisas e ampliar a profundidade do conhecimento. Então, vale a pena ficar comigo. Né? Bom, explique um jeito errado de executar, né? É relaxar apenas o corpo físico denso. Esse é o erro que as pessoas mais cometem, tanto os professores na sua prática quanto os alunos, e tanto os professores na orientação dos alunos. Explique um jeito certo de fazer isso. Você precisa trabalhar o relaxamento nesse conceito amplo. Relaxar o corpo físico denso, o físico energético, relaxar o emocional e relaxar o mental. Claro que relaxar o mental e o emocional não é uma coisa simples, é um desafio, mas é esse desafio que a gente vai enfrentar. Observe que o mental e o emocional, né, não é uma coisa assim. A gente separa emocional e mental, quando a gente faz a separação de corpos, é uma separação teórica. Porque o emocional e o mental afetam no corpo, o corpo afeta o emocional, afeta o mental, afeta a energia. Só que separando fica mais didático, né? Se você relaxar o emocional e o mental, você mantém-se relaxado. Se você não relaxar, você não aprofunda, e se você aprofunda e não conseguir controlar o emocional, dali a pouco você volta como os exemplos que eu dei. O que são os obstáculos? E vamos às perguntas mais frequentes que as pessoas fazem para mim, né? O que são os obstáculos? Chaves que impedem o aprofundamento. São gatilhos que impedem o aprofundamento da descontração. Então, voltamos aqui no que eu parei. Por que uma das razões, um dos gatilhos, que é um dos mais relevantes que impede a descontração profunda? Toda a tensão emocional, a tensão nervosa, ela tem uma contrapartida física. Então, o indivíduo que sofreu uma agressão, sofreu um trauma, que tem um trauma lá da infância, um trauma antigo, alguma coisa, essa pessoa tem no corpo alguma coisa. Né? Esse conteúdo emocional está no corpo. E aí o que acontece? Quando eu começo a fazer o relaxamento, e esse relaxamento se aprofunda, eu começo a liberar essas tensões. Por isso que o relaxamento, ele tem, se você conseguir fazer relaxamentos profundos, ele tem um efeito curativo dos traumas emocionais, das nossas neuroses, dos nossos medos, dos nossos apegos, das nossas preocupações. Por quê? Todo esse conteúdo emocional está em alguma parte do corpo. Alguns em alguma região, e outros em outras regiões, e algumas regiões são comuns a todo mundo. Né? Tristeza tem muito a ver com tensão nos pulmões, por exemplo. Né? Só para dar um exemplo simples. E aí, quando eu relaxo o meu corpo, as minhas emoções e a minha mente, eu vou aprofundando, chega num ponto, eu começo a liberar essa tensão muscular que contrai, que segura ali uma tensão emocional e nervosa. E aí o psiquismo, ele tem mecanismos de proteção. Se o psiquismo, olha só como você funciona. Se o psiquismo compreender que você não está preparado para lidar com aquele conteúdo, ele bloqueia o aprofundamento. Ou seja,
Quando eu tenho um trauma, uma neurose, um aprendizado que foi doloroso para mim, o psiquismo constrói uma estrutura de proteção. Aquilo fica bloqueado lá no fundo. Quando eu começo a soltar, eu tenho as dores, eu tenho as preocupações. Aquele momento, a mesma dor que eu tive quando aconteceu o trauma, ela aparece. E se eu não estou preparado para lidar com essa dor, o psiquismo tira você daquela situação. E se o que está acessando a minha dor emocional, o meu trauma, é a minha descontração, o psiquismo tira. E aí você tem um susto. E aí você começa a chorar. O chorar pode ser porque quando você acessa essa memória que é dolorosa por conta de que o aprendizado foi denso, você começa a sentir a dor e começa a chorar. E aí, um dos grandes desafios é orientar o aluno, porque por um lado é bom. Por um lado é bom porque para você se libertar das suas emoções densas, dos seus traumas, das suas neuroses, você precisa acessar esses conteúdos e ressignificar. Né? E uma das maneiras de você acessar e ressignificar é através do Yoga Nidra. É a única? Não, claro que não. Os psicólogos fazem isso. Eles ajudam você a acessar determinados conteúdos e ressignificar. É um outro caminho. Que, pensando yoga e psicologia, são caminhos que se ajudam, eles se complementam. Então, um aluno que faz análise, por exemplo, ele caminha mais rápido do que um que não faz ou que nunca fez, sabe? São caminhos que se somam, que se ajudam. E aí, a orientação, já dizendo como você precisa orientar, esse aluno, você professor vai orientar para ele não chegar tão profundo. Às vezes os alunos têm essa sensação. Quando eu digo para um aluno que a energia está muito alta e ele precisa baixar a energia, e, por exemplo, digo para ele parar de fazer o pranayama, alguns alunos ficam assim, putz, esse cara não quer que eu evolua, né? Ele está me podando, né? Esse é o ônus de ser professor, mas depois ele entende. Então, como eu orientei essas duas alunas? Quando você vai fazer o relaxamento, se você está atento, você sabe o nível de profundidade que você chega. Então, você faz uma vez, chegou naquele ponto e começa a chorar. Aí eu digo para o aluno, observa. E observe exatamente no ponto em que você começa a chorar, que as lágrimas começam a vir, né? Que aquela sensação, aquela tristeza começa a aparecer. E aí, na outra vez, aí ele veio, ele entende o momento. Faz de novo, observe o momento em que você começa a chorar, a lágrima começa, ou que o sobressalto acontece. Aí, depois de 2, 3, 4 vezes que ele observa, aí eu digo para ele, bom, agora você vai parar um pouquinho antes. Porque uma das maneiras de você resolver esses traumas é você relaxar aquela musculatura e relaxando aquelas estruturas, não são só musculaturas que ficam tensas, órgãos ficam tensos, ligamentos, tendões, articulações, né? Eu estou falando de musculatura de maneira genérica, mas são todas, quando você faz um relaxamento profundo, você descontrai tudo, então você fica um pouquinho antes. Porque quando você descontrai e fica um pouquinho antes do sobressalto, ou do choro, ou de qualquer outra situação desse tipo, o que acontece? Você relaxa um pouquinho. Você não chega no cerne da questão. Aí depois você fica um pouquinho antes, você fica um pouquinho antes, você fica um pouquinho antes, daqui a pouco você consegue aprofundar um pouco mais. E depois de um tempo, você relaxa isso completamente e se livra do trauma. Você percebe? Bom, vamos em frente. Quais os tipos de obstáculos que existem? O físico, emocional, o mental, principalmente. Emocional e mental, principalmente. O físico é você levar a consciência lá. Relaxa a perna, relaxa o pé, relaxa o braço, relaxa a mão, relaxa as costas. Essas estruturas musculares mais superficiais é fácil, né? Você diz relaxa a perna, depois de um certo treino você relaxa. Mas aí você diz assim, relaxa o pulmão, relaxa os rins. Já não faz tanto sentido, porque intelectualmente, né, o músculo eu pego aqui, ó, relaxa o braço. Eu sei se o meu braço está tenso ou se está relaxado, solto. Agora relaxa o rim, relaxa o pulmão. Já é diferente. Então,
Quando eu quero um relaxamento profundo, eu preciso chegar nessas estruturas. O emocional, principalmente, por essa razão, a razão fundamental é essa que falamos agora, né? É você chegar nos seus bloqueios, nos seus traumas, nas suas questões mais profundas. E aí, emocional e o mental é porque a mente é muito acelerada na maioria das pessoas. Acelerada por quê? O que acelera a mente? Entre outras coisas que acelera a mente são os medos. Na aula de meditação, eu não vou falar isso agora porque o tempo não nos permite, mas as pessoas querem fazer meditação, sentam e não conseguem meditar. Por quê? Porque para fazer meditação, eu preciso não só eliminar as distrações que vêm de fora, né? O que eu enxergo, o que eu ouço, mas as distrações que vêm de dentro, e essas são difíceis. E aí, os meus medos, que eu não tenho, alguns eu nem tenho percepção de que eles existem, as minhas preocupações, quando eu sento para meditar, isso aparece. Isso aparece na forma de pensamentos aleatórios. Então, quando eu penso em relaxar a mente, eu penso a começar a interferir nesses aspectos. E você percebe que o emocional e o mental estão muito próximos e estão muito conectados. Por que reconhecer e deter esses obstáculos é importante? Chegar no relaxamento profundo e fazer as transformações mais intensas e difíceis, essa é a grande questão. E o que muitos professores não sabem, especialmente os professores iniciantes, é que eles acham que o relaxamento é para relaxar, e relaxamento não é para relaxar. O relaxamento é para você chegar nessas estruturas e fazer as transformações. Porque para que serve o yoga? O yoga é uma ferramenta para levar um ser humano a despertar todas as suas potencialidades. E todo o trauma, toda a neurose, todo o medo, toda a preocupação, todas essas questões ali, elas impedem que eu chegue no meu potencial pleno como ser humano. E aí, para eu chegar no meu potencial pleno, eu tenho que modificar isso. Eu tenho que aprender a gostar das coisas que me fazem bem, aprender a não gostar das coisas que me fazem mal. E como que eu faço isso? Eu vou no relacionamento. Não é só esse caminho, tem outros também, sabe? Mas um dos caminhos mais generosos para fazer isso é através do relaxamento. Eu chego num relaxamento profundo, equivalente ao sono sem sonhos, e aí faço as minhas programações mentais, os meus mindsets. Então, se eu quero aprender a não gostar de alguma coisa que eu gosto, eu gosto muito de refrigerante, eu tomo muito refrigerante, isso me faz mal. E quando eu não tomo, eu fico com uma vontade de tomar, mas isso me faz mal. No relaxamento profundo é que você faz essa transformação. Então, usando esse exemplo bobinho, simples, eu encontro esse relaxamento profundo e como eu estou consciente, por isso que no relaxamento do yoga você não pode dormir. Quer dizer, não é que não pode. Se você dormir, você perde a parte mais importante do filme, sabe? Você perde a parte mais relevante. Aí, se você não dormir, nessa descontração profunda, eu visualizo lá que um refrigerante, por exemplo, uma imagem, né? Eu visualizo aquele refrigerante e visualizo que eu não gosto. Sabe? Claro que você vai precisar algumas vezes, vai precisar treino. A pessoa que é bem treinada, ela faz mudanças de mindset muito facilmente, mas precisa de uma pessoa que já é bem treinada. Uma pessoa que não é bem treinada, ela precisa treinar com coisas simples, e é aí que a importância do professor de yoga saber, porque quando o professor de yoga vai orientar um aluno, por exemplo, a fazer um mindset, não dá para orientar para ele que resolver os principais problemas da vida dele se ele não tem treino. Então, ele tem que começar orientando para fazer mentalizações, mudança de mindset nessa situação, das coisas mais simples, das coisas mais fáceis de fazer. Porque daí ele começa a fazer uma mentalização para resolver uma coisinha simples e resolve. Aí ele diz, eu também posso. Porque essa sensação de você perceber que você pode é muito relevante. E aí a importância do professor treinar. O professor precisa desenvolver, por isso que eu tenho uma crítica que eu faço com frequência, porque um grande número de professores faz um curso, alguns fazem um curso rápido ali, simples, param de praticar. E aí param de estudar ou estudam muito pouco, sabe? Fazer aquelas
aqueles estudos simples, aqueles conteúdos mais simples que tem na internet. Claro que na internet tem conteúdo simples e tem conteúdo bom, mas os melhores, eles são comprados, não é milagre, não é? E aí a pessoa para. E aí como é que ele vai ensinar um aluno? Ele não teve experiência, ele não teve a vivência, ele não conhece, então o professor tem que praticar. E o professor que não pratica e que não continua os seus estudos, como é que ele vai viver do yoga? Não vai conseguir. Com raríssimas, muitas raras exceções. Porque o mercado tem profissionais bons que sabem disso. Isso que eu sei, eu não sou o único a saber. Mas eu tenho um conteúdo profundo e aí isso me faz dar boas orientações. E essas alunas, só para dizer, nesses 2 casos, continuam comigo até hoje. Uma talvez tenha 15 anos de prática comigo e outra talvez uns 12. São alunas muito antigas. Por quê? Resolvemos. E resolvemos só isso? Não, resolvemos outras dificuldades. E aí, quando elas venceram essa coisa de ir para o relaxamento profundo e começaram a fazer as mentalizações, a vida mudou. E aí diz, nossa, então o yoga pode fazer tudo isso? Sim, pode. E aí ela se diz, mas eu também posso, sabe? Eu faço a minha mentalização. E aí elas não continuam com você pelo tempo de que elas praticam, sabe? Você percebe? Então, lembre-se bem, o relaxamento no yoga não é para você relaxar. É a primeira parte para você fazer o que precisa ser feito, né? Onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Quais são os obstáculos mais fortes? Bom, onde as pessoas mais erram, né, é que se elas, um dos erros é elas acharem que é só para relaxar e elas acharem que é só corpo físico. Esses são os erros mais comuns. Quais são os obstáculos mais fortes? O desbloqueio das emoções, que nós já falamos aqui. Então, aquelas perguntas que eu já respondi, a gente vai rapidinho, tá bom? Agora, conte como evitar cada um desses obstáculos. Bom, eu já falei, o fundamento eu já falei, né? O desbloqueio, ir aos poucos, manter o controle. Né? Resumindo, já falei isso. Você chega até quase naquele ponto, primeiro você descobre o ponto e depois chega até ali, um pouquinho antes, e aí, depois de um tempo, você fez ali um pouquinho antes, uns 3, 4 meses, um pouquinho antes, aí você testa de novo. Com certeza vai dar para chegar um pouquinho mais. Concentração. Treino para manter a concentração, a descontração e concentrar. Porque o que acontece? Quanto mais profundo você vai no relaxamento, mais difícil é se manter acordado. Porque fisicamente, biologicamente, você está num estado de sono. Só que manter a concentração nesse estado de descontração profundo é muito difícil. É muito difícil. A maioria dos alunos chega num ponto dorme, e muitos instrutores também. Aí o que acontece? Você precisa ter um gatilho para não dormir. Então, são esses 2 gatilhos mais importantes. Se o emocional está afetando, né, com algum... Eu citei 2 sintomas, pode ter uma série de outras possibilidades. Se o emocional está afetando, você fica um pouquinho antes, determina o ponto. E aí, se a concentração, você vai fazer a mesma coisa. Se você chega num nível de descontração e aí você dorme, então você precisa manter um gatilho para não dormir, para não escapar à consciência. Esse gatilho, por exemplo, pode você fazer uma leve apertadinha no dedo. Pode você se concentrar num som. Pode se concentrar na respiração. Quando eu coloco um fator externo, concentrar no som, na respiração, é difícil de manter. Esse aqui de você dar uma pequena apertadinha, né? Quer dizer, você está lá, relaxado, as mãos, aí você cola 2 dedos, com essa colagem você não perde a descontração, e isso aqui isso é um gatilho. Qual gatilho que você vai usar? Você tem que testar. Né? Você, professor, tem que testar qual gatilho dá certo para você, e você que é aluno, ensinar o seu aluno a testar os gatilhos para ver o qual serve para ele. Né? E pode ser, cada um tem facilidade em alguma coisa. E aí você pergunta, para o aluno, o que é fácil para você concentrar? O que chama a sua atenção? Então, coloca um ponto ali. O relaxamento vai perder profundidade? Um pouquinho vai. Infelizmente vai. Mas, às vezes, o que ele perde não é o substancial, porque dormir é pior. Se ele dormir é pior, veja nesse sentido.
Para eu fazer reprogramação emocional, para eu mudar a minha vida, para eu construir um ser humano extraordinariamente melhor do que eu sou hoje, eu preciso manter a consciência e ir lá e fazer os ajustes, né, que eu preciso fazer. Se eu durmo, eu não faço ajuste nenhum. É bom para o corpo, sim, você descansa, você relaxa, né, você renova as suas energias, mas não muda o seu emocional, não muda o seu mental. O emocional, claro, se você chegar numa descontração a nível de soltar aquelas tensões, né, com o tempo você vai melhorar. Mas se você não fizer isso consciente, o tempo que você demora para ter mudanças expressivas é muito, muito, muito maior. Por isso vale a pena manter a consciência. E aí vai. O corpo e mente resistem, né? A essa descontração, tanto o corpo quanto a mente, emoções ali, mente e emoções resistem. Então você tem que transcender isso com esse processo que a gente acabou de dizer aqui, né? E aí eu estou colocando aqui, né, o salto, que eu já falei, o desvio de concentração, que é quando você dorme, ou às vezes você não dorme, mas viaja, perde o foco. Então você não está dormindo, mas a mente está fazendo outras coisas, né? Você perde a concentração, ou vem pensamentos intrusos, ou então você tensiona para não perder, você tensiona e aí o relaxamento fica muito superficial. Lembre-se que para o seu aluno e você instrutor, é uma jornada. E essa jornada é uma jornada mais longa, porque você chegar numa descontração profunda, equivalente ao sono profundo sem sonhos, e manter a consciência sem perder, sem dormir, sem dispersar, e para outros pensamentos, sem deixar os pensamentos intrusos chegar, e manter-se concentrado sem perder a profundidade da descontração, é um desafio que demanda um bom treinamento. Então, você vai dizer para o seu aluno que isso não é rápido, isso tem que fazer a jornada, e que é para ficar tranquilo. E, às vezes, você perde um pouco a profundidade para manter a concentração. Aí, no outro dia, você perde um pouco a concentração e, às vezes, dorme para chegar um pouco mais profundo. Com o tempo, você vai controlando e para chegar profundamente consciente. Bom, até onde se concentrar nos obstáculos pode ser bom? Existe a possibilidade de perder o foco por ficar focado demais nos obstáculos? Sim, bom senso. Se você tensionou, prejudica. Eu tenho que relaxar. Eu tenho que relaxar. Eu tenho que relaxar. Não posso dormir. Não posso desconcentrar. Tensionou, você não vai relaxar. Né? Aí eu dou uma relaxada, dou uma descuidada, vai profundo, durmo. Ou desconcentro. Né? É o bom senso. Tensionou para fazer algo muito bom, perfeito, a chance de você não descontrair é muito grande. E o que é o bom senso? É você, o autoestudo, você se observar. Putz, hoje tensionei demais, tenho que relaxar. Aí no outro dia, putz, hoje relaxei demais, dormi. Aí eu vou encontrando as dosagens. E aí o professor orienta o aluno que é desse jeito mesmo. Né? O caminho mais curto é observar a si mesmo, testar, construir a caminhada e aos poucos os ajustes vão acontecendo. Tá bom? Então, conversar sobre o processo de cada um e dar as informações específicas, né? Você olha cada um, o que está acontecendo? Esse aluno está acessando conteúdos muito fortes, ele está chorando. Esse aluno está descontraindo muito, está dormindo. E, claro, você tem que pegar o time do aluno. Às vezes o aluno não quer esse conhecimento agora. Às vezes o aluno está iniciando na prática do yoga, ou já é um aluno antigo, né? Às vezes está iniciando, ele tem o processo dele, ele quer ir no tempo dele. Então, você precisa entender se ele quer uma orientação naquele momento ou não. E se ele está se divertindo, e às vezes você fala isso e ele começa a tensionar para chegar nesse ponto, ele perde a diversão. E aí o yoga, em vez de ser uma coisa boa, passa a ser uma coisa tensa, uma coisa ruim. Se ele é antigo e ele já tem esse conhecimento, e ele, às vezes o aluno gosta de ir no seu ritmo, né? Tá bom, agora eu estou meio cansado, agora eu não quero reprogramar nada, eu só quero ir para o relaxamento e relaxar e descontrair. Aí passa aquela fase difícil da vida dele e diz, não, agora eu quero concentrar, agora eu quero fazer. Então você tem que respeitar o ritmo de cada um. Bom, o conteúdo de hoje
nosso era esse, né? Melhore a qualidade da aula, vencendo os obstáculos dos seus alunos para um relaxamento profundo. E, claro, isso serve para o professor, serve para o aluno. Muito, muito obrigado pela companhia. Assine o nosso canal no YouTube, siga a gente no Instagram e vamos juntos nessa jornada de viver do yoga. Muito, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.